boa noite a todos, a todas. Em nome da equipe do CEDEM, mais uma vez, eu agradeço a presença de vocês nesses nossos debates ao cair da tarde aqui na Praça da Sé, né? E como também é de praxe, a gente costuma, apesar de muitos de vocês já conhecerem aqui o nosso centro, a gente faz uma pequena apresentação para que vocês conheçam melhor o nosso centro de documentação, que é o CEDEM, né? O CEDEM foi constituído em 1987 com o objetivo de preservar o patrimônio documental da universidade, da Unesp. Mas já na década de 90, no início da década de 90, a gente passou a receber inúmeros acervos históricos de várias instituições ligadas ao movimento social e popular do Brasil. Portanto, nesses 30 anos da nossa existência, a gente acumulou, né, um acervo bastante significativo da história política contemporânea brasileira, né? É um acervo de sindicatos, partidos, organizações, militantes, né, que colocaram sob a custódia ou doaram essa documentação para que a universidade pudesse organizar, preservar e dar acesso a esses registros, portanto, inseridos numa política pública de preservação da memória social. Hoje, com certeza, eu posso garantir que o Centro de Documentação e Memória da Unesp possui um dos acervos mais significativos sobre o registro e a presença dos movimentos sociais na luta contra a ditadura civil-militar e em outros momentos da história política contemporânea. Eu convido a todos a conhecer o acervo com maior detalhe e precisão no nosso site, né, www.cedem.unesp.br. Lá tem como consultar o acervo, conhecer os nossos procedimentos de trabalho, o histórico do centro, e marcar, agendar consulta, pesquisa. A gente atende principalmente a uma consulta acadêmica, mas não só, né? É aberto a todo e qualquer membro da sociedade civil brasileira que tenha interesse em conhecer os registros do movimento social brasileiro, né? Hoje, o nosso evento se insere nas comemorações do bicentenário de nascimento dos maiores pensadores da história da humanidade, Karl Marx, né? Que até hoje, passado tantos anos após a sua morte, continua a influenciar de uma maneira ou de outra vários partidos, várias organizações, vários militantes da esquerda internacional. E, sem dúvida nenhuma, deve ter sido o pensador, economista, o filósofo mais preciso, mais profundo na análise dos mecanismos de funcionamento do capitalismo e principalmente das suas formas de exploração, né? É uma pena, uma lástima que ele não esteja vivo até hoje, né? Daquelas pessoas que deviam ser tangidas com a imortalidade. Para conversarmos, né, sobre essa importante figura, temos também dois colaboradores, principalmente com indicação, pessoas que, de uma forma ou de outra, têm se debruçado sobre esses estudos. O professor Dr. João Quartim de Moraes, aqui ao meu lado, que é doutor pela Fundação Nacional de Ciências Políticas da Academia de Paris, é professor titular aposentado pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e desenvolveu e desenvolve pesquisas, publicando artigos e livros. Vocês podem ver, né, uma pequena amostra dos livros do professor ali logo na entrada, nas áreas da história da filosofia, da teoria política e, sem sombra nenhuma, é uma das maiores referências brasileiras no estudo sobre marxismo. O professor Dr. Anderson Del, que é aqui da nossa universidade, né, é doutor em Ciências Sociais e é professor do programa de pós-graduação do Departamento de Ciências Políticas e Econômicas do campus de Marília, aqui da Unesp,
né? Ele lidera e participa de vários grupos de pesquisa do CNPq sobre cultura e política do mundo do trabalho e do pensamento político brasileiro e latino-americano. Desenvolve estudos sobre teoria política e do socialismo, Estado Nacional e burguesia brasileira e sociologia do trabalho. Portanto, temos aqui 2 especialistas para esse evento de conhecimento, de reflexão e de comemoração a esse evento, né, de bicentenário de um dos maiores pensadores humanos. Quero agradecer de novo a presença. A minha função aqui vai ser aquela chata de dizer que cada um tem 20 minutos e depois abrir para uma primeira sessão que a gente inscreve 5 pessoas, responde e depois uma outra. A gente tem um horário aqui de pico até às 9h30. Né? Portanto, a minha participação se limita a apresentar os nobres palestradores e mediar a mesa, mais nada. Né? Então, vamos começar com o professor Anderson e depois com o professor João Quartim. Palavra de vocês e obrigada, viu? Companheiras, companheiros, camaradas presentes, né? Boa noite. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, dialogando sobre tão importante tema. Né? Agradecer aos organizadores, né? Ao CEDEM de uma forma em geral. Dizer da honra e do prazer que é dividir uma mesa como essa com o professor Quartim de Moraes. Né? A sua biografia diz por si só, mas eu acho que é importante a gente referenciar que é um dos grandes historiadores, um dos grandes pensadores da história brasileira, né, da história da esquerda no Brasil. Dizer que é uma honra e um grande desafio também, né, digamos assim, dividir a mesa com ele, até porque, de certa forma, se é que eu posso assim dizer, nos sentimos um tanto quanto inibidos ao debatermos com uma figura tão importante, né? Mas é claro que no espírito da mais tenra camaradagem vamos dialogar aqui de uma maneira bastante interessante, espero eu, né? A importância do evento, eu acho que é mais do que necessária ser dita, né? Nós vivemos uma quadra histórica que representa uma crise que não é uma crise meramente econômica, não é uma crise meramente política, isso não só pensando no Brasil, mas pensando em nível mundial, né? Nós vivemos uma crise de sociabilidade propriamente, onde talvez um dos elementos fundamentais que se expressam no cotidiano é exatamente o aprofundamento da barbárie, né? Nos seus mais diversos níveis. Barbárie essa como resultado dessa crise estrutural de sociabilidade do capitalismo, onde um dos elementos fundamentais e que nós vivemos na atualidade brasileira, né, já de um bom tempo, né, esse avanço do conservadorismo, sobretudo a partir do golpe que se instala no Brasil em 2016. Né? Penso que esses são alguns dos elementos desse momento de crise, daquilo que eu estou indicando aqui muito telegraficamente como uma crise de sociabilidade, né? E que coloca a humanidade numa determinada encruzilhada, penso eu, né? Tentarei expor algumas questões mais específicas sobre essa questão ao abordar a obra do Marx, sobretudo por conta de entender que num contexto como esse, essa obra ela retoma a sua atualidade, né? Uma teoria social cujo núcleo essencial se assenta ao mesmo tempo que reproduz uma prática, ou melhor, uma praxis radicalmente revolucionária, me parece não só atual, né, como fundamentalmente necessária, né? Daí eu indicar aquilo que a gente poderia chamar um título para a exposição, né, apenas para pontuar, digamos, o caminho que eu pretendo trilhar na exposição de alguns aspectos da obra do Marx, uma obra vastíssima que é motivo de muito debate, muita pesquisa, de um projeto, por exemplo, como o Projeto Mega,
sediado na Alemanha, que, salvo engano, propõe a publicação de 114 volumes das obras, o que seria finalmente as obras completas, mas que até agora, salvo o melhor juízo, se encontra na publicação do seu número 64. Então, quer dizer, tem muita coisa ainda, segundo esses estudiosos, para ser divulgado, para ser pesquisado, para ser debatido. E um momento como esse eu acho que é fundamental, né? Fundamental para discutir o Marx, né, a partir daquilo que nós podemos entender como o fundador de uma praxis revolucionária, né? Antes de entrar propriamente na questão do desenvolvimento dessa filosofia da praxis no Marx, eu gostaria de fazer uma observação. É muito comum, sobretudo a partir de... tem sido muito comum, né? Sobretudo a partir de meados do século XX, um posicionamento teórico-filosófico que se expressa, obviamente, em termos políticos também, apontando que o Marx já teria se esgotado, né? Várias formulações que pressupunham o questionamento da obra do Marx passam a dizer, em alguns casos, que a teoria das classes sociais não teria mais sentido, porque alguns até propriamente chegam a afirmar que o próprio trabalho já não existiria. Num contexto, eu diria, de uma ofensiva ideológica que pode ser muito bem resumida, ainda nos dias de hoje, numa expressão que muitas vezes nós ouvimos, não só na academia, nos movimentos políticos, nos movimentos sociais, que o Marx não explicaria tudo, né? Então, quer dizer, o argumento de que o Marx não explicaria tudo, não explica tudo, seria o suficiente para descartá-lo na atualidade. E a pergunta que se coloca, o Marx explica tudo? De fato, o Marx não explica tudo, mesmo porque ele nunca teve essa pretensão, né? Mesmo porque o Marx é um pensador do século XIX, e por mais que a essência, os elementos estruturantes do modo de produção capitalista se reproduzam até os dias de hoje, existem muitos elementos, né? Muitos contornos do modo de produção capitalista que o Marx sequer presenciou, né? No entanto, isso significa dizer que sua obra perdeu validade? Né? Da forma como entendo, não. Né? Esse argumento de que Marx não explica tudo tem muito mais uma função, diria eu, anti-marxista, anticomunista, né? Sobretudo inspirada em aquilo que vem se tornando até muito genérico, né? O chamado pensamento pós-moderno, porque se fala muito, se critica muito, mas não se fala exatamente o que é. Mas, enfim, essas correntes, né, que se reproduzem e que, inclusive, uma determinada esquerda, ou uma determinada pseudo-esquerda, no ponto de vista político, vem se apropriando, né, desse argumento, me parece que tem o sentido muito mais, né, de um combate político e de uma proposição política reformista propriamente dita, do que meramente a refutação da obra do Marx, né? O que eu vou tentar aqui, é claro, de uma forma muito modesta, é apontar alguns elementos que me parecem ser fundamentais para a gente compreender a atualidade desse autor. E volto a dizer, né, o caráter eminentemente revolucionário da sua teoria social, né? Sendo assim, reafirmar Marx significa, antes de mais nada, a reafirmação, penso eu, do seu método, né? Ou seja, o Marx não pode ser reproduzido meramente como um dogma, né? É preciso compreender a estrutura do seu pensamento, né? As formulações, as categorias e os conceitos, né? E verificar a atualidade desses conceitos. Como é que esses conceitos podem ou não, né, se reproduzir nos dias de hoje? Eu acho que existem elementos fundamentais da sua obra, vou tentar mostrar alguns aqui, demonstrar alguns, que se reproduzem com grande atualidade nos dias de hoje, né? Portanto, essa questão do método, né, fundamentado na análise da totalidade,
compreendendo como as categorias por ele desenvolvidas se reproduzem na atualidade histórica, acho que é um elemento fundamental, né? E aí, para começar propriamente, digamos, esse panorama que eu tentei traçar aqui para vocês, eu acho que seria importante a gente apontar que o Marx tem uma trajetória intelectual imbricada e implicada com a militância política, né? Antes mesmo nessa sua trajetória, né, da ruptura que o autor vai produzir com o seu passado hegeliano, porque, como acho que todos devem ter o conhecimento, Marx ele deriva, né, no seu momento de juventude, de um grupo de estudiosos chamados neo-hegelianos de esquerda, né? Então, antes mesmo dessa ruptura com Hegel, porque há uma ruptura, pelo menos na leitura que eu faço, do Marx com essa sua herança hegeliana, ele já se dedicava a uma militância política muito intensa, sobretudo, né, no debate da filosofia política, da filosofia do direito, que era o debate presente na primeira metade, pelo menos na primeira metade do século XIX, na Prússia, que era o território, então, que viria a conformar o território alemão, né? O debate, portanto, do Estado, ou seja, qual o caráter do Estado, qual o caráter da política, né? E já desde esse momento, essa militância, desde os seus momentos de editor-chefe da Gazeta Renana, né, me parece que essa preocupação é fundamental para a gente compreender as formulações desse autor. Mas eu gostaria de chamar a atenção, propriamente, para o momento em que ele vai rompendo com essa postura, por assim dizer, teórico-filosófica hegeliana, e essa ruptura, sobretudo, tem uma influência fundamental, penso eu, do movimento operário alemão, do movimento operário francês, posteriormente da sua própria participação direta, não só nos comitês de correspondência que o Marx, já juntamente com Engels, passa a propor, a própria Liga dos Justos, que depois vai ser transformada em Liga dos Comunistas por proposta do próprio Marx e do Engels, e que vai dar origem aí, digamos, a tarefa do Marx e do Engels foi justamente redigir os estatutos, né, o programa dessa Liga dos Comunistas, e que redunda em 1848 na publicação do Manifesto do Partido Comunista, né? Então, quer dizer, nós temos um autor que, para muito longe de um autor, de um teórico de gabinete, que participa efetivamente, né, das lutas operárias de seu tempo, né? Não só nesse momento, mesmo depois que as revoluções de 1848 são duramente derrotadas, né, nós vamos encontrar um Marx sempre conectado e antenado com o desenvolvimento das lutas sociais, com a luta de classes, né? O 18 de Brumário, de Luiz Napoleão, é um libelo que expressa esse contato direto, mas veja, é um contato que vai para muito além de uma descrição empírica dos fenômenos sociais, né? É um contato que busca a compreensão entre os elementos fundantes da reprodução da realidade social, dos elementos econômicos na sua inter-relação com a política, como é que isso se manifesta no plano da subjetividade, né? Não por acaso, né, ao longo de toda a sua trajetória, digamos assim, como intelectual, ele esteve sempre dedicado à análise e à participação direta no movimento operário. Poderíamos, não temos que citar, né, a fundação, a criação da Internacional Comunista, né, a Associação Internacional dos Trabalhadores, a partir de 1864, a sua atuação direta, né, os debates no interior da Internacional, talvez o mais importante, né, os debates com o Bakunin, o mais expressivo, as polêmicas, enfim, né. É um autor que, portanto, como eu dizia, para muito além da sua atividade teórico-científica, né,
e para nós que vivemos na academia, sabemos muito bem o que isso significa hoje, né? O quanto de colegas, né, professor, que se dedicam ao que nós chamamos de um marxismo acadêmico, né? Ou seja, que buscam a apreensão do Marx, desconectando Marx do militante Marx, desconectando o Marx teórico do militante Marx da política, né? E por quê? Porque, afinal de contas, talvez uma resposta possível é que essa desconexão justifica exatamente a desconexão do marxismo acadêmico, ou seja, preciso pensar a teoria, né? Preciso discutir e debater, o que, vejam, é fundamental, né? É fundamental pensar, discutir, debater, refletir sobre a obra de um autor dessa envergadura, né? E não só a obra, né? Como todo o desdobramento dos possíveis, daquilo que nós chamamos dos marxismos que se desenvolvem, que se desdobram a partir dessa obra. É fundamental esse debate, mas penso eu que desconectar a obra desse autor do seu vínculo imediato com a luta política real e concreta é um empobrecimento da obra do próprio autor, né? Até porque, né, essa imbricação que eu estou tentando apontar aqui, né, essa relação autorreflexiva entre a sua vida teórico-científica, se é que a gente pode chamar assim, né, e a sua vida pública, né, a sua vida como um militante, é fundamental para a compreensão da própria teoria social que ele desenvolve, né? E aí eu diria que um dos elementos originais, não o único, obviamente, mas talvez um dos mais importantes, né, pode ser enunciado, sobretudo a partir um dos elementos originais dessa teoria, pode ser enunciado, sobretudo a partir da 11ª tese ad Feuerbach, né, que afirma que os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras. O que importa é transformá-lo, né? Eu acho que é sempre importante a gente reforçar que não se trata de uma afirmação praticista, né? Ou seja, o que importa é a prática e, portanto, temos que deixar a teoria de lado. Não se trata disso, muito pelo contrário. Se trata de um esforço constante de compreensão da realidade, mas de uma compreensão que uma compreensão propositiva, uma compreensão que leve adiante uma proposta de transformação da realidade, né? Por isso que esta formulação, né, que sintetiza todo um período de formulações do Marx, né, penso eu que ela traz consigo desdobramentos e implicações bastante importantes e que dizem respeito ao que nós indicamos aqui, mesmo que pontualmente, como a importância do método em Marx. Um método que deve tomar como referência a totalidade da realidade concreta e que, diferentemente do Hegel, né, esse movimento da totalidade, né, tal como Marx o compreende, né, o movimento não está nas ideias, né? O movimento está no mundo real e concreto e, portanto, cabe àquele que pretende compreender o mundo e transformar o mundo, né, compreender o movimento dessa realidade concreta, né? E vejam, estas formulações, né, este movimento da realidade concreta, eu acho que este é um outro ponto bastante importante, nas formulações do Marx, resultam do quê? Das relações sociais, né, reproduzidas, portanto, pelos próprios homens. Sendo assim, a história, os fenômenos históricos são produtos das ações dos mesmos homens, nos processos históricos a que esses são ou estão submetidos. Então, quer dizer, toda essa formulação que vai sendo desenvolvida pelo Marx coloca o sujeito da ação, né, na figura do homem, do ser humano, né? Isso pode nos parecer um tanto
quanto óbvio, né, dizer que é o homem que faz a história, que é a humanidade que faz a história, né? Mas é um debate que, naquele momento histórico, tinha uma importância singular e que até hoje se desenvolve, e eu diria que absorvendo elementos conservadores bastante importantes. Né? Toda a naturalização do mundo, que o Marx já criticava lá na sua obra, né? Principalmente a partir de meados do século XIX, toda essa naturalização do mundo, das relações sociais, mais do que nunca são reproduzidas hoje pelo discurso ideologicamente orientado daquilo que nós chamamos de neoliberalismo. Né? Ou seja, o senso comum o reproduz de que forma? Ora, a vida sempre foi assim, não tem o que ser feito, não tem como mudar. Né? Quantas vezes nas nossas relações cotidianas nós não ouvimos, ou muitas vezes até podemos reproduzir esse tipo de expressão? Vejam, né? O que o Marx está apontando aqui é exatamente o contrário. Não, a vida nem sempre foi assim. E por que a vida nem sempre foi assim? Porque os homens construíram de uma outra forma. E o que nós somos hoje é o resultado dessas construções históricas, das transformações históricas anteriores. E, portanto, o que seremos no futuro será o resultado das ações e da forma como nós transformarmos a história hoje. Né? Claro, isso não significa que o futuro será melhor ou pior. E, modestamente, penso que se nós observarmos, né, os desdobramentos históricos pelo menos dos últimos 30 anos, né, a humanidade tem piorado e muito. Né? E muito. Né? Mas, de qualquer forma, piorado ou não, é resultado do quê? Das ações humanas. Né? Então, esse elemento que o Marx está trazendo na sua teoria social, né, para mim, é de uma extrema importância. Né? Extrema importância, né, e eu diria que é humanamente necessário, porque há uma proposição na sua teoria. Que proposição é essa? A proposição da transformação histórica, da transformação social, que leve à eliminação da exploração do homem pelo próprio homem. Né? Ou seja, há toda uma constatação, né, uma análise que demonstra a forma como a humanidade, como a história se desenvolveu, a forma como o modo de produção capitalista se desenvolveu, e isso nós encontraremos, eu diria, de uma forma, não sei se a palavra plenamente desenvolvida para a obra do Marx é possível, né? Mas na sua obra de maior magnitude, de maior formulação, que é o Capital, onde uma obra inconclusa, diga-se de passagem, né? Como sabemos, mas onde as categorias, as leis gerais do capitalismo estão ali expostas, e da forma como eu entendo, né, existem elementos ali que são de extrema atualidade. Né? De extrema atualidade, eu gostaria de citar algumas, na verdade 5 pontos, né, que estão formulados no Capital, e que, mais uma vez, é uma obra do século XIX. Muitos dos elementos históricos, econômicos, sociais que nós vivemos hoje, o Marx sequer podia imaginar. Né? Não sejamos anacrônicos do ponto de vista histórico. No entanto, alguns elementos, né, aquilo que a gente poderia chamar de leis gerais, me parece ali muito bem formuladas, enunciadas, e eu vou ler aqui 5 pontos, né, para ir encerrando a minha exposição, e aí nós podemos refletir se há atualidade ou não nessa teorização. Né? Primeiro, né, isso aqui são formulações que nós extraímos propriamente do Capital. O modo de produção capitalista dispõe de extraordinário dinamismo para a reprodução de riquezas materiais e exerceu historicamente um papel civilizador. Mas 2, né?
à medida em que se desenvolve, o modo de produção capitalista revela contradições inextirpáveis, que se manifestam nas suas crises periódicas, componente ineliminável da sua dinâmica. Elas não o suprimem, mas criam condições para a intervenção consciente dos trabalhadores, para que os trabalhadores possam superá-lo. 3. Nessa mesma medida, o papel civilizador do modo de produção capitalista se atrofia e se converte em seu antípoda, a barbarização da vida social, consequência da lei geral da acumulação. 4. O modo de produção capitalista, a partir de sua plena maturação, engendra fortes tendências ao bloqueio da sua própria dinâmica. 5. O modo de produção capitalista não é a expressão de uma pretensa ordem natural. Menos ainda, não é o fim da história. É uma modalidade temporária, transitória e substituível de organização da produção e distribuição das riquezas sociais, né? Vejam, esses 5 pontos, né, que nós elencamos aqui me parecem extremamente atuais. A grande questão que talvez esses 5 pontos suscitem, qual é? Muito bem, se vivemos uma crise, né, se vivemos uma crise onde o modo de produção esgota a sua potencialidade de desenvolvimento, uma crise que cria o seu próprio antípoda, né, a sua própria contradição interna, que é a barbárie social, por que é que esse modo de produção não entra num colapso total, né? Eu acho que a resposta passa também pela própria proposição que o Marx indica, né? É fundamental que essa transformação parta dos trabalhadores, né? Parta da classe organizada, né? No sentido da proposição da sua superação. É óbvio que isso, experiências históricas ao longo do século XX, também, começando da Comuna de Paris em 1871, né? Buscaram esse projeto, né? No entanto, se essas experiências históricas foram fracassadas, foram derrotadas, né, é preciso levar em consideração que elas se inserem em momentos históricos e que a luta de classes, a burguesia, insistentemente, né, dioturnamente, trabalha no sentido da derrota, né, de todo e qualquer projeto que pressupõe a superação do capitalismo, né? E que, portanto, uma possível superação dessa forma de sociabilidade, penso eu, totalmente necessária e viável, só será obra da construção dos trabalhadores, né? Enfim, eu tentei aqui fazer um panorama bastante pontual, tentando enfatizar esse elemento fundamental de uma praxis revolucionária na obra desse autor, que do meu modo de entender é extremamente vigoroso e atual, e qualquer questão e qualquer debate nós nos colocamos à disposição para o momento seguinte. Mais uma vez agradeço aos organizadores, um prazer estar com vocês. Obrigado, gente. Então, boa noite, amplo e geral, e restrito também. Eu assumi um risco, porque numa reunião com amplitude como essa, dezenas de participantes, ela tem uma dinâmica que, em geral, é diferente de um grupo que se reúne para estudar um texto, para analisar um seminário. E talvez eu possa resumir esse risco dizendo o seguinte: eu vou tentar discutir aqui temas que, no rigor, seriam mais próprios de um seminário. Beneficio-me de duas circunstâncias. Uma que transcende a essa sala, a essa reunião, que é esse estupendo filme alemão sobre o jovem Karl Marx. Muitos viram, e o acesso não é difícil, tem aí
está internetizado, para quem não foi ao cinema. Mas eu queria lembrar só a cena inicial, que nem sempre é compreensível para quem não tem algum pressuposto para ver o que significa tudo aquilo. A cena é belíssima, é muito forte. Você vê um bando de camponeses famélicos, quase maltrapilhos, mulheres, homens, crianças, catando lenha. Juntando lenha, apressados, sentindo que aquilo, a PM do Alckmin, quer dizer, a polícia a polícia ali da Renânia, ia chegar logo logo. E, de fato, o lance seguinte é aquela cavalaria espancando, no limite matando, golpeando os já caídos, etc. Muito bem, isso é muito forte cinematograficamente, muito convincente e muito verdadeiro. Por que isso está aí? Porque foi um dos primeiros escritos do muito jovem Karl Marx ainda, que se publicou na Gazeta Renana. Quem olhou esses textos vê que não é um escrito. O Marx não escreveu um artigo para a Gazeta Renana chamado Sobre o Roubo de Lenha. Ele escreveu vários, comentando a legislação, o alcance e a mecânica da legislação que havia levado, ou que estava levando, a massa dos camponeses àquele desespero. A lenha é importante, né? Talvez nós aqui tenhamos um pouco mais de dificuldade para entender o terrível que é a falta de lenha. É só pensar o que significa ficar sem lenha num clima que no inverno pode descer a -5, -10, durante 2, 3, 4 meses, e mesmo no outono ou na primavera ele está ali 16 graus, 14 graus, 13 graus. Quer dizer, a lenha não é só para cozinhar, é também para sobreviver, não morrer de frio. E o que estava ocorrendo ali? Estava ocorrendo ali na Alemanha naquele momento, isto é, meados dos anos 40, ou início dos anos 40, um fenômeno que vinha ocorrendo primeiramente na Inglaterra, desde o século XV, XVI, XVII, e que criou a multidão moderna. Eu não digo o proletariado moderno, eu digo a multidão moderna. Podemos dizer proletariado também, mas não no sentido como sinônimo de classe operária, porque não havia classe operária no século XV, XVI ou XVII na Inglaterra. Mas foi a separação coercitiva dos camponeses dos seus meios de vida. Foi a destruição da aldeia camponesa. A aldeia camponesa é um fenômeno que remonta aos primórdios da humanidade. Quando os humanos se sedentarizaram, bom, deixando aí lá havia nômades também, havia culturas nômades, com certeza, mas a base principal das sociedades humanas desde os primórdios foi a aldeia camponesa. Ela atravessou o modo de produção, impérios e tudo mais, e ela sobreviveu até o fim da Idade Média, quase. Na verdade, a supressão da aldeia camponesa é também a supressão da Idade Média, isso é curioso. Né? E isso na Alemanha aconteceu mais tarde. Por quê? Porque a dinâmica histórica foi mais lenta na Alemanha. As relações medievais, ou sua sequela na aurora da Era Moderna, prolongaram-se mais tempo. Então, a destruição é por trás desse lance cruel, dramático, da perseguição de camponeses que estavam apenas catando lenha no chão da floresta, só isso. É uma cena, é um momento de uma longa história que é a criação da multidão e do proletariado modernos. Isto é, a consequência da dissolução forçada da aldeia camponesa. Então, esse fato, eu disse, bom, então a contextualização é dada pelo filme. E depois, o Anderson fez aí uma exposição em que levou em conta o conjunto, o significado, o conjunto
da trajetória de Marx, eu não digo apenas da obra, porque ele também disse a trajetória, unindo aí seu combate pela Revolução Proletária à sua produção teórica. Mas eu quero me demorar na produção teórica, porque, embora indissolúvel, o vínculo teoria-prática, se tem em Marx uma referência fundamental, é porque a teoria de Marx revolucionou o conhecimento. E é esse ponto que eu quero insistir. Contemporâneos de Marx, houve revolucionários extremamente audaciosos, dedicados, corajosos. Alguns tiveram uma vida muito mais dolorosa e difícil que a de Marx. Por exemplo, o francês Blanqui, que Marx combateu porque tinha uma visão insurrecionalista da luta pelo poder. Mas não se trata simplesmente de unir suas convicções ao seu combate. Isso muitos fizeram. Isso não nos dá a singularidade de Marx. Também a sua estatura intelectual colossal, por si só, não dá a singularidade de Marx. Eu mesmo digo, um pouco, procurando um pouquinho de paradoxo, mas como dizem os argentinos, né? Um pouquinho, pero no mucho, que quando nós dizemos Marx era uma inteligência genial, eu diria o seguinte: até os 30 anos, quem mostrou que tinha gênio intelectual, mais do que Marx, foi seu inseparável parceiro Friedrich Engels. Por quê? Porque ele escreveu um livro com 20 não sei quantos anos, que é a fundação, isso sim, do pensamento social contemporâneo. A famosa situação, a modestamente intitulada Situação da Classe Operária Trabalhadora na Inglaterra. É um livro extraordinário, onde ele avança temas que foram 100 anos depois, foram ser descobertos, entre aspas. Por exemplo, a condição da mulher, a condição do imigrante, o modo de vida, etc. De modo que, então, mais dessa característica, eu diria, até os 30, o Engels parecia mais promissor ainda do que o Marx. Mas ele era tão inteligente, tão lúcido e tão empenhado na causa da transformação social, que ele entendeu que a crítica de fundo, a fundamentação teórica do pensamento revolucionário era o outro, o tal Karl Marx, ou o Mouro, como era chamado carinhosamente por alguns, que podia fazer. Isto é, ele entendeu que a força, a expressão que o Marx usa no contexto, a força da abstração do raciocínio, a capacidade de ir ao fundo das questões e de analisar suas consequências, estava com Karl Marx. E essa parceria, que prolongou-se ao longo da vida dos dois, até a morte do Marx em 83, né, 3, e a do Engels em 95. Isto é, o Engels sobreviveu 12 anos ao Marx. Bom, então, eu queria arriscar o seguinte, aí é o risco. Discutir uma pergunta ou uma questão que Marx formulou nos anos que precederam, e sobretudo nos anos em que vão de 1857 até 1867, a elaboração da crítica da economia política burguesa e a elucidação da dinâmica ou da lógica objetiva das relações capitalistas de produção. 1857 é uma data importante porque ele tem o único texto em que ele discute o método, explicitamente. O método está investido no conteúdo, como diria Hegel, né? O melhor método é o que está aplicado no conteúdo. Né? Mas há um texto em 1857 onde ele discute o método. É um texto que ele não publicou, então a gente sempre tem que respeitar, eu acho, os critérios editoriais do autor. Ele não publicou porque achou incompleto. Ou, como disse o marxista inglês Hobsbawm, é porque é uma estenografia intelectual extremamente difícil de seguir. É um texto que deixa perplexo, às vezes, porque ele estava anotando. Eu repito, a palavra estenografia é importante. Ele estava anotando ideias. E nem sempre o discurso, quer dizer, a sequência do texto, tem uma completude, um acabamento que tem a crítica a contribuição à crítica da economia política, né, sobre a crítica, que é publicado em 1859, ou Capital, cuja primeira edição é de 1867. Não é isso?
A gente já começa a perder neurônio, perder conexões, sinapses de neurônio. Então, data é a primeira coisa que a gente em que começamos a tropeçar. O caminho que Marx seguiu na formulação dessa teoria revolucionária que revolucionou o conhecimento da dinâmica objetiva das sociedades modernas foi, portanto, a palavra crítica, né? Ela é chave, vocês sabem, ela é tanto o título, está no título dessa primeira versão do Capital, incompleta, que ele parou e modificou, por razões também biográficas ou biológicas, ele ficou muito doente também. E, sobretudo, uma falta de dinheiro terrível, né, para sustentar a família. Essa primeira formulação, então, o título que passou sobre a crítica da economia política. Mas também, a sua obra maior, a mais completa, o Capital, vírgula, ponto e vírgula, crítica da economia política. Então é evidente que essa expressão é chave. E quando Marx diz crítica da economia política, ele não está inventando essa expressão economia política, nem mesmo a expressão crítica. Crítica é uma categoria filosófica. E mesmo a economia política ainda não estava bem diferenciado, quer dizer, não havia aquela separação rígida de disciplinas acadêmicas, como as que nós temos aí atualmente, ou mesmo já no último século. Né? Então, várias chaves, várias chaves, ciências humanas e sociais, ciências da linguagem, etc. E cada uma com sua disciplina e cada uma se achando... Não examinando qual é o seu próprio fundamento de independência. Né? Achando que, eu sou cientista político, eu sou sociólogo, eu sou filósofo, né? etc, etc, etc. Além de apresentar uma visão estática e formalizada e administrativa, vamos dizer, do conhecimento, tem também um outro efeito negativo, que é relegar a economia a um cálculo, a um raciocínio sobre as relações monetárias, um cálculo financeiro, uma ciência da contabilidade, isto é, a uma prática de administrar riquezas monetárias, basicamente. É o que se estuda, basicamente, sobretudo nas faculdades de economia, as mais conformistas e conservadoras. A mais conhecida é a FEA, Faculdade de Economia e Administração. Mas não é a única, ela tem. A Unicamp é melhorzinha, porque ali, por razões históricas, abriu-se uma brecha um pouco para o marxismo, mas mais para o keynesianismo. Mas o keynesianismo, comparado a essa tropa de choque, aí já é alguma coisa, né? É salgo. Ou como diz o argentino sempre, algo é salgo, melhor um keynesiano do que um Medeiros aí, o Meirelles, que Medeiros também. O Meirelles, melhor o Keynes que o Meirelles. Então, esse esforço nessas duas obras é a superação crítica da economia política burguesa. Mas essa economia política burguesa que Marx sempre distingue da ideologia vulgar, dos bajuladores, dos ricos, dos que faziam elogio na platitude do que existia ali. Não, aqueles que elaboraram conceitos básicos ou desenvolveram e tentaram dar uma explicação coerente dos fenômenos de economia política. Embora os dois mais conhecidos e provavelmente os dois mais importantes, que é o famoso Adam Smith e David Ricardo, esses dois eles falavam, por exemplo, Smith, ele diz, o livro básico dele, dito de economia, é uma investigação sobre a riqueza das nações. A rigor, estão aí as duas ideias. Né? Você fala em nação, é um pouco o que em economia política a palavra política recobre, é um pouco o mesmo campo semântico. Não era essa economia e os economistas de verdade que dão risada de marxismo, né? Quando não chama a polícia. Né? Não, isso é metafísica, teoria do valor é metafísica, etc. Né? Que eles acham uma profunda sabedoria dizer isso. Né? Isso é metafísica. Eles mesmo sequer sabem o que é metafísica.
Marx partiu, sobretudo, de Ricardo, porque Ricardo, na posição de Marx, que eram quase contemporâneos, não eram contemporâneos, já tinha chegado na maturidade quando Marx estava começando. Mas ele desenvolveu a teoria do valor-trabalho de tal maneira e com tal coerência que ele terminou numa imensa e escancarada incoerência. É nessa incoerência que incidiu, sobre esta incoerência que incidiu a crítica de Marx. Que é a teoria do valor-trabalho, na sua simplicidade. Vou resumir, temos que ser simples aqui, diretos, mas sem ser inexatos, sendo apenas um pouco genéricos. Né? A teoria do valor-trabalho explica os preços, a troca de preços, a troca, dizendo o valor de uma mercadoria é determinado pelo tempo de trabalho que ela contém, basicamente. Há exceções, casos limites, etc., que o Ricardo contempla. Por exemplo, sempre vem ao espírito, mas a pintura de Rafael, ou não sei do que, uma escultura, evidentemente. Mas aí não vale o tempo de trabalho, aí vale o elemento da genialidade, o preço, etc. É um talento especial. Não é a média, né? Se todos pintassem como Rafael, o preço das obras de Rafael cairia bastante. O problema é esse, não dá para produzir em série. Mas, enfim, onde esbarra, na sua aplicação coerente, logicamente consequente da teoria do valor, onde esbarra, onde é o nó, o impasse a que chega Ricardo. O trabalho é a medida do valor. Mas como medir o valor do trabalho? Como se eu dissesse, todo mundo vai se pesar numa balança, mas quanto pesa a balança? Você não pode, um critério de medida não pode medir a si próprio. Claro que tanto os economistas, não apenas Smith e Ricardo, mas outros, Mill, o primeiro James Mill, e outros, Stuart Mill, e outros, se depararam com isso. Né? Mas era uma dificuldade. Então, na verdade, eles faziam uma espécie de... Eles apelavam, vamos dizer assim, para o seguinte, aí sim, para um empirismo desbragado. Não, o valor, claro que o valor do trabalho é o salário, né? Não é o salário. Quando é que ganha? O valor do trabalho é o salário. E aí eles entravam, eles confirmavam essa contradição. Porque o salário é pago para o trabalhador produzir. Mas o salário é anterior ou posterior, não sei, àquilo que o trabalhador produziu. Então, o valor daquilo que o trabalhador produziu não podia ser levado em conta pelo salário. Enfim, isso é um ponto conhecido, é um nó conhecido. E claro que Marx resolveu esse nó aplicando de um modo, não é apenas aplicando com mais coerência a mesma teoria. Não é apenas distinguindo, mas isso foi a chave conceitual da distinção. O que o capitalista paga não é o trabalho. No máximo, um mercador de escravos pode pagar o trabalho, que ele compra o trabalhador. A pessoa do trabalhador. O capitalista paga, o salário que ele paga não é, ele não está comprando o trabalho, ele está comprando o uso da força de trabalho. E essa distinção é radical. Ela abre o caminho para dizer, para dar coerência à teoria do valor-trabalho. Todas as mercadorias, inclusive o trabalho, quando ele se torna uma mercadoria, se mede pelo valor de sua força de trabalho. E como é que se mede o valor da força de trabalho? Pelo valor do conjunto de mercadorias necessárias à subsistência do trabalhador. Então, essa solução que é lógica, ela dependeu de uma modificação em profundidade da própria ideia de valor, que não é apenas um quantum mesurável. Não, ele não é apenas um critério de medida. O valor é a expressão do caráter social do trabalho que produz a mercadoria. Por isso, Marx fala, ele é uma substância social. Mas eu não sei quanto tempo existe, 5 minutos, ou 6, 7? Não, porque veja bem, é o outro lado do raciocínio. Eu comecei assim de propósito. Por quê? Porque assim, não é como Marx começa. Não é assim que ele começa. Como ele começa? Ele começa primeiro queixando-se da dificuldade, o que é muito hegeliano. O Hegel também coloca a questão por onde começar. Por onde começar? Por onde começar a exposição do conhecimento? No caso do conhecimento em economia política. E aí está aquela expressão que eu quis colocar aqui, que é tirada de um de seus prefácios, da contribuição na crítica da economia política. Eu cito: minhas ideias
qualquer que seja o juízo, a avaliação que mereçam, e por muito que se choquem com os preconceitos interesseiros das classes dominantes, são o fruto de longos anos de conscienciosa investigação. E a porta da ciência, como a porta do inferno, deveria estampar-se esta divisa. Isso aí está do Dante Alighieri, né? Na entrada. Aqui é preciso deixar qualquer baixeza, qualquer vulgaridade. Aqui convém. Não, perdão, aqui convém deixar qualquer ambiguidade, qualquer dúvida. Sospetto em italiano é difícil de traduzir. Aqui, qualquer baixeza deve morrer. Num outro contexto, ainda no prefácio, pode falar errado não, né? No prefácio, a primeira edição alemã, portanto a primeira edição do Capital, ele compara o começo, o ponto por onde começa a economia política, com o ponto onde se começa a biologia. A biologia científica, das descobertas de seu tempo, mas que havia dado um passo colossal adiante. Claro que não havia biologia molecular nem nada. E nem mesmo quando ele escreveu isso... Não, quando ele escreveu isso ele tinha lido. Ele tinha lido, já conhecia o Darwin, A Evolução das Espécies, já conhecia. Em 67 ele conhecia. Em 57, quando ele fala, no Método da Economia Política, ele faz umas comparações biológicas. Perdão? Não, desculpa. Em 57, ele faz comparações biológicas, e lá que ele diz aquela famosa frase, 57... A anatomia do homem é a chave da anatomia do macaco. O que não é exato, mas enfim, o que não é discutível. Não é exata a palavra macaco, porque, no caso, havia a ideia que o próprio Engels ainda tinha de que o homem descendia do macaco. Quando nós sabemos hoje, pela paleantropologia, que macaco e homem têm um ancestral comum, muito antes. Mas, enfim... Ele refletia os conhecimentos de sua época. E diz, nós temos que encontrar, para começar a economia política, aquilo que revolucionou a biologia, a célula. Ele usa a imagem da célula. E aí ele diz, qual é a célula, qual é o equivalente da célula na economia política? A mercadoria. Por isso, a mercadoria é o ponto de partida do capital. Só que a analogia entre a célula e a mercadoria, ela para aí. Por quê? Porque a célula é um objeto, uma coisa, uma realidade, sei lá, um ente, como quiserem. Material, biológico. Então. A mercadoria é um ente biface. Como ele diz, às vezes, um pouco ironicamente, sensível, suprassensível. Porque um objeto útil pode ser útil sem ser mercadoria. Né? Por exemplo, o ar que respiramos, o oxigênio que ingerimos 13 vezes cada minuto. Nós todos. 12, 13, 14, depende do ritmo. Nem sempre puro, em geral poluído, mas enfim, precisamos dele. Isso aí não é mercadoria. E é extremamente útil, radicalmente útil. De outro lado, nem tudo que é mercadoria é produto do trabalho produtivo. Por exemplo, a terra. O capitalismo transformou, ou mesmo antes do capitalismo, já se vendia terra, e a terra não é uma mercadoria. A terra nua, não estou falando do trabalho agrícola. Então, o caráter de valor indissolúvel da utilidade física é essa síntese indissolúvel é que é a mercadoria. E aí vocês sabem, aí a história continua comprida, temos que estudar isso a vida inteira, ganhamos muito estudando, que começa tanto a crítica da economia política quanto o capital, analisando, desdobrando as formas da mercadoria. É isso, eu arrisquei um pouquinho para a gente discutir um pouco a teoria de Marx. Mas provavelmente vai voltar, né? Isso aí vai voltar nas perguntas, espero. Muito obrigado pela atenção. Eu vou pedir licença 3 minutos. Eu não vou contar caso, não, que é fato, mas
a minha filha mais velha, ela é formada em comunicação na ECA, e uma das coisas que ela fica muito nervosa quando conversa é que ela fala: eu não li Marx, mãe, eu não li Marx. Então, eu acho que se nem na Universidade de São Paulo, num curso de comunicação, as pessoas, né, é uma reflexão difícil. Eu me lembro que na época que eu li Marx, há muito tempo atrás, professora, há muito tempo atrás, a gente tinha que refletir muito. E pensar muito, até doía, né? Até doía. Eu tive alguns colegas de curso que me auxiliaram nessa tarefa, mas sempre quando a gente toma contato de novo, são reflexões que doem mesmo, né? Talvez seja isso, eu não sei nem por onde começar a perguntar alguma coisa. Eu realmente não sei por onde começar a perguntar alguma coisa. Boa noite, meu nome é Josué, sou professor de História da Rede Pública Estadual. Gostaria de parabenizar o Unesp CEDEM, né? Sempre que eu posso, eu estou aqui pela palestra. Gostaria de parabenizar também os palestrantes pela excelente exposição do pensamento de Karl Marx, né? A minha pergunta é simples, se o materialismo histórico ele pode ser considerado uma ciência à luz do século XIX, e também quais foram as matrizes discursivas de Karl Marx, da onde ele tirou as ideias dele. Uma outra pergunta, uma pergunta mais da prática cotidiana, ela é bem simples, mas eu queria elucidar essa dúvida. Digamos que existe um certo refrigerante, conhecido mundialmente, que parece com café. Esse refrigerante, quando eu vou à padaria e peço esse refrigerante, ele custa em média uns R$5. E quando eu peço um suco de laranja, ele custa em média R$10. Eu quero saber qual que é a diferença, porque esse certo refrigerante é uma produção industrial, que requer uma fórmula, que requer uma logística, que requer um transporte. Então ele deveria custar mais caro. Mas, no entanto, quando eu peço um suco de laranja, que é algo natural, que, digamos, entre aspas, seria uma produção agrícola, deveria ser mais barata, não é. O suco de laranja se torna natural, se torna mais caro do que a produção industrial do refrigerante. E eu queria que a mesa me explicasse isso, por que disso, à luz da teoria de Marx. Obrigado, desculpa aí por minha... Boa noite a todos e todas. Dificilmente a gente vê nos debates sobre o Marx, né, falar diretamente sobre a questão da sociabilidade. E o professor Anderson tocou nesse aspecto, eu acho particularmente interessante, porque o nível de sociabilidade, assim como de socialização, de uma certa forma expressa a condição ideológica, né, existente. Ou seja, nós nos sociabilizamos a partir das relações de produção existentes. Logo, a nossa sociabilidade é conformada pela ideologia capitalista, fundamentalmente. Pensando nesse aspecto, pergunto para a mesa, né, na verdade, como é que a gente pode repensar, a partir do marxismo, níveis de sociabilidade, uma vez que, muitas vezes, a nossa própria criação, né, de consciência em relação a uma possibilidade de transformação, ela se barra nos elementos da materialidade da vida. Então a gente vê vários trabalhadores, por exemplo, assumindo posições reacionárias, ou mesmo quando há avanços, né, na luta de classes, há logo uma intervenção. Obviamente a gente tem que avaliar cada caso um caso, né, por exemplo, formação do Estado Nacional e a sua formação do Estado brasileiro e as suas particularidades. Mas quando há avanços, né, por exemplo, na luta de classes, o que poderia, por sua vez, redefinir, né, níveis de sociabilidade, esses níveis, por sua vez, são barrados em função de retrocessos. Né? Se pensar, sei lá, na luta secundarista, por exemplo, de 2016 para cá, a gente vê a intensificação, por exemplo, de escola sem partido, né, ou uma reorganização sutil das escolas públicas e etc. Então, como pensar, né, nos níveis de sociabilidade quando é barrada pela questão da materialidade? Obrigado. Tá, são duas perguntas. Primeiro, a parceria intelectual entre o Marx e o Engels, que é um tema bem polêmico assim, no marxismo. Eu sou lá da USP, por exemplo, e tem um certo senso comum de que o Engels deturpou, de certa forma, a obra do Marx, porque, de certa forma, houve uma separação na divisão de trabalho entre os dois. Enquanto Marx se concentrou, por exemplo, no estudo do Capital, na elaboração do Capital, o Engels foi o responsável por dar sistematicidade ao método, a formular as questões filosóficas do marxismo, no Anti-Düring,
nas obras mais filosóficas, que depois, alguns alegam, serviram de base para todos os desvios deterministas, economicistas da Segunda Internacional, Terceira Internacional. Eu queria que vocês comentassem mais, vocês concordam com essa visão de que existe uma ruptura entre Marx e Engels, ou dá para falar que há uma continuidade no trabalho dos dois? A questão da filosofia, aí, principalmente do Engels, se ela ainda é aplicável. A toda a ideia da dialética da natureza, tudo que mais. A segunda questão é sobre o objeto do Marx. Por exemplo, o professor João Quartim falou bastante do estudo do capital, do modo de produção capitalista, das relações de produção capitalistas, mas existem, por exemplo, teóricos que abrangem o objeto para além do capitalismo, para abranger a história como um todo, né? O marxismo não seria meramente o estudo do capitalismo e de sua superação, seria o estudo da história. Então seria a teoria da história, a teoria da sucessão dos modos de produção. Eu queria dizer qual a opinião dos palestrantes sobre isso. Se o Marx dá para estender o método do Marx para além do capital, para abranger a história como um todo, ou seria algo mais restrito? Qual que é a abrangência do objeto que o Marx estuda? Obrigado. Boa noite. Eu já estou sem voz porque eu também sou professor de ensino médio, né? Então a gente já fica sem voz assim no final da semana, no meio da semana. Quando a gente vai dar aula no ensino médio para os alunos sobre o socialismo ou sobre os socialismos, uma das questões que eu acho que permeia um pouco as relações de sociabilidade é exatamente o fato de que os alunos estão permeados pela lógica burguesa, né? Vivemos numa sociedade burguesa, portanto, eles acabam por reproduzir, né, sociometabolicamente o que seria essa lógica burguesa, mesmo que ele não pertença à classe dominante, né? Então muito se fala de que o marxismo é muito bonito porque ele é utópico. E eu acho interessante porque quando eu vou apresentar os socialismos, a gente parte do pressuposto de que existem os socialistas utópicos, os anarquistas e o socialismo científico, né? Então acho que vai um pouco ao encontro das outras perguntas. Gostaria que os palestrantes falassem um pouco do choque da noção científica do socialismo e o choque daquilo que seriam os utópicos e os anarquistas. Obrigado. Eu retive na primeira intervenção, na primeira bloco de questões, aí, o que foi chamado de matrizes discursivas do Marx, de onde elas provêm, qual é a origem, qual é a fonte, como ele as formulou. Dou uma resposta rápida e precisa. Seguramente, nas matrizes discursivas, não vou falar na elaboração teórica, disso eu falei na minha intervenção. Isto é, a crítica a ultrapassagem crítica da economia política burguesa. Mas eu digo, a matriz discursiva, ela tem, seguramente, um componente hegeliano, que ele nunca esqueceu. E esse componente hegeliano já fica demonstrado, se você ver o título de suas obras maiores e da sua obra maior, com precisão, com atenção suficiente. O Capital, crítica da economia política. Só aí, crítica da economia política, você tem duas determinações que negam. Se eu digo economia política, eu estou negando aquela economia vulgar, aquela economia que faz lista de preços, como é que eu vou jogar na bolsa e ganhar um dinheirinho ou perder, etc. Isto é uma economia que tem como objeto, a economia política tem como objeto as bases econômicas da sociedade, da evolução social. E a palavra crítica, ela nega a economia política, tal como foi elaborada por esses teóricos burgueses que Marx respeitava teoricamente, sobretudo o David Ricardo, e a crítica diz, né, eu não vou apenas modificar um pouquinho, não, eu vou refundar, encontrar um fundamento mais forte, que é uma teoria do valor como substância social. Claro que seria um ponto a desenvolver muito, eu não acho que esclareci muito ao dizer substância social, mas quer dizer, o valor é a expressão do trabalho humano de uma sociedade, médio. E o valor individual é aquela parcela individual, ou mesmo de grupo, que é trabalhos coletivos, que a sociedade empregou para produzir aquilo. A sociedade empregou
O capitalista empregou no modo de produção capitalista. Não foi a sociedade no planejamento, como é a concepção socialista. De modo que há uma seguramente, e eu ficando na tua questão, se há uma matriz discursiva no Marx, ela certamente, a construção do texto tem esse caráter. Mas sempre com um pouquinho de ironia. Um pouquinho de ironia porque ele acha que o sistema hegeliano dá a explicação global do ser como pensar o ser substância e a substância como processo, pensar o ser como... Resumindo muito também, né? A gente é obrigado a resumir. E a substância como processo, que esse elemento ele acaba com uma grande teologia laica, racional. Com isso Marx rompe. Mas é evidente que os elementos, retomo o teu termo, discursivos estão lá. E o discursivo, como o discurso nunca é separado, não tem de um lado o discurso, de outro lado o pensamento, né? Não há pensamento sem palavras, sem texto, é extremamente sutil e difícil você dizer onde termina a estrutura discursiva e onde começa o pensamento. Mas pensar é difícil mesmo, né? Só sobre o seu exemplo aí do suco de laranja e do refrigerante. Não, mas a resposta é clara, viu? Aí é clara. Não por acaso uma roupa fabricada em larga escala é muito mais barata que você vai num alfaiate bacana e te costura, é lógico. E aí está perfeitamente dentro da teoria do valor. Porque o tempo despendido na produção de Coca-Cola e outras porcarias, né, e a escala de produção é infinitamente menor do que a laranja que vem ali, que o cara está, inclusive o serviço, evidente. Mas está perfeitamente dentro da teoria do valor. Isso não é um problema. Por favor, agora você pega a primeira ou a segunda, não sei. Bom, vamos lá, né? Eu acho que a questão que o Josué coloca, o professor responde de uma maneira satisfatória dentro do possível para um debate como esse, né? Vamos lá, vou tentar telegrafar algumas coisas aqui. O Júnior coloca a questão da sociabilidade e da relação com a ideologia, e como é que eu entendi a sua indagação, Júnior? Como é que nós podemos construir formas de consciência que rompam com a ideologia dominante? Se é que eu entendi a sua pergunta, né? Pensando na própria formulação do Marx, né? A ideologia dominante de um período, de um tempo, corresponde à ideologia da classe dominante. Acontece que a ideologia da classe dominante não é a única, né? E a luta de classe se reproduz também no plano ideológico. E a sua condição de classe não determina automaticamente a sua posição ideológica. Você deu um exemplo, né? Quantos trabalhadores nós não podemos identificar reproduzindo uma ideologia, uma forma de compreensão das relações extremamente conservadora, né? A questão remete à organização. Como organizar os trabalhadores? Vejam, como organizar a classe no sentido de romper, né, subjetivamente e materialmente com as relações sociais postas pelo capitalismo, né? Vejam que o seu questionamento é bastante delicado. Eu diria o seguinte, né? Eu ainda acredito na fórmula partido, né? Ou seja, partido pensando numa perspectiva de que é preciso, né, organizar a partir da classe trabalhadora. Isso é muito genérico, pode soar muito abstrato, né? Mas penso que é preciso contribuir, atuar, seja na comunidade onde você mora, seja no seu local de trabalho, no seu sindicato, enfim, nos instrumentos que nós temos para dialogar com a classe, até porque fazemos parte da classe, né? E, de fato, é preciso esse diálogo, esse processo de construção, levar em conta uma série de experiências, a experiência histórica, né? Uma experiência histórica não só em termos universais, mas o que vivemos no Brasil, né? É fundamental pensar esses elementos, né? Então, quer dizer, é um trabalho, eu diria, difícil, é um trabalho que requer um recomeço constante, né?
assim como o próprio Marx, em ciência todo começo é difícil, né? Na construção de um processo revolucionário é preciso sempre recomeçar. E quando falo que acredito na forma partido, eu estou me referindo ao quê? A forma de organização da classe trabalhadora. E veja, não penso em um partido. Né? Não é possível abrir mão de movimentos sociais. Né? Claro, é preciso pensar um programa mínimo, um conjunto de concepções e de propostas mínimas para unir, né? Para criar uma unidade em torno desse projeto. Eu penso que talvez o caminho seja por aí. Né? O Diogo fala da relação do Marx e do Engels. Né? É um tema de muita polêmica, você bem ponderou. Né? Nós mesmo temos um professor lá em Marília, o professor Quartim conhece, amigo do professor Quartim, o professor Marcos Del Roio, que aponta num texto de sua autoria, né, que o Engels seria o primeiro marxista. Né? E aí tem toda uma elaboração com determinada crítica, mas eu queria chamar a atenção apenas para algumas questões. Né? Eu penso que há uma originalidade no pensamento do Engels. Apesar do Engels, naquele texto, se eu não me engano, de 1886, Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, o Engels puxa uma notinha lá dizendo que o gênio mesmo era o Marx, né? E que ele era apenas um coadjuvante, uma espécie de um segundo violino, a expressão é do próprio Engels. Né? Eu penso que ele tem contribuições fundamentais. Isso que o professor Quartim colocou no início da sua exposição é fundamental. Né? O Engels publica um texto nos Anais Franco-Alemães chamado Esboço para a Crítica da Economia Política. Obviamente, longe de ser uma formulação pronta e acabada, muito pelo contrário, mas vejam, é esse texto que vai chamar a atenção do Marx para a necessidade de discutir a economia política. Não é? A partir de então que o Marx se debruça sobre os autores aqui já citados pelo professor Quartim. Né? Então, assim, para tentar dialogar um pouco com a sua questão, eu penso que há sim uma contribuição fundamental do Engels nas elaborações daquilo que nas elaborações do próprio Marx, nas reflexões, né? Mas eu tendo a ter uma certa dificuldade em colocar o Engels apenas como um apêndice, sobretudo em discussões que o Engels traz, que para mim tem algumas implicações. Você citou uma delas, a questão da dialética da natureza, né? Particularmente, penso que tem problema nesse tipo de formulação, mas é óbvio que não daria para a gente aprofundar aqui, a não ser que tenhamos tempo para isso, né? Mas acho que vale muito a pena, né, se debruçar sobre a obra do Engels para tentar exatamente identificar esse debate. Claro que é um projeto de uma vida, né? Ou seja, qual é a originalidade do pensamento, se é que a gente pode chamar assim, engelsiano? Né? Até que quais são os pontos de conexão e de bifurcação, se é que eu posso dizer assim, da sua obra. O objeto do Marx, você coloca que não foi somente o capitalismo, né? Alguns autores assim defendem. Se a gente pensar em termos acadêmicos atuais, né, o recorte do Marx, né, um recorte bem, eu diria assim, um recorte bem ambicioso, né, é a discussão, né, da economia política, ou seja, o modo de produção capitalista. Acontece que no processo de composição e, portanto, de amadurecimento dessas suas categorias, dessa obra fundamental, ele desenvolve uma série de outros conceitos, né, uma série de outras análises, que inclusive envolve, eu não sei se a gente poderia chamar de uma sucessão dos modos de produção,
porque essa ideia de uma teoria da sucessão dos modos de produção pode remeter a uma determinada leitura evolucionista que uma certa vertente do marxismo, sobretudo se a gente pegar lá na Segunda Internacional, né, as proposições que há uma progressividade nas transformações, enfim, né, eu acho que essa absorção, eu estou me referindo sobretudo à absorção de elementos positivistas, né, um contrabando positivista para o marxismo efetuado pela Segunda Internacional, amplamente debatido e denunciado pelo Lenin, por exemplo, né? Então, assim, dizer que, sem dúvida, o objeto central é a análise do modo de produção capitalista. Mas, ao analisar o modo de produção capitalista, ele vai desenvolver uma série de categorias, de conceitos que permitem a compreensão, por exemplo, né, o desenvolvimento de um conceito de modo de produção, que é anterior, né, professor, propriamente ao capital. Na Miséria da Filosofia, eu acho que já aparece de uma forma bem delineada a questão do modo de produção capitalista propriamente dito, né, ou de uma teoria do modo de produção, né. Enfim, para falar um pouquinho do que o Daniel coloca, se é que eu entendi, Daniel, o debate remete ao socialismo tal como ele existiu realmente na história e as suas conexões com Marx ou não, né? Ou seja, aquilo que se desenvolveu enquanto experiência histórica do socialismo pode ser comparado com a teoria do Marx. Vejam, eu particularmente penso da seguinte forma, né? Existiram e ainda existem algumas experiências históricas de transição socialista. Né? E por que eu identifico como experiência histórica de transição socialista algumas que com maior, digamos assim, proximidade às formulações do Marx? O próprio Marx disse: eu não criei um sistema socialista. Eu não criei um sistema do socialismo. Está apontando tendências. Então, quer dizer, algumas dessas experiências históricas foram mais próximas, outras mais distantes, né? Mas penso eu que é preciso compreender essas experiências históricas, por serem experiências históricas, nas suas contradições, no processo da luta de classes que envolve esses momentos, né? Para dar um exemplo, assim, para ficar bem pontual, o ano passado comemorou-se os 100 anos da Revolução Bolchevique, da Revolução Russa, né? Muitos debates, importantes debates, se espalharam pelo Brasil e vejam, há uma certa tendência de dizer assim, não, a Revolução Russa até 1921, 22, né, até o final da Guerra Civil, era uma revolução de caráter marxista, né? Mas depois houve todo um processo que foi se afastando do marxismo. Por quê? Porque, afinal de contas, foi se construindo aquilo que se convencionou chamar de stalinismo e tal. Vejam, penso, e essa fala aqui não significa que estou descartando os possíveis equívocos, os possíveis crimes que foram cometidos. Mas é preciso analisar o processo do ponto de vista histórico. Nós não explicamos, por exemplo, a Revolução Russa e os caminhos que ela toma depois de 19, principalmente, sem compreender o fracasso, a derrota da Revolução Alemã. Nós não explicamos, por exemplo, o desenvolvimento da Revolução Russa, os caminhos que foram tomados, sem compreender, por exemplo, que uma guerra civil... Quando termina a Primeira Guerra Mundial, 14 nações invadem a União Soviética, que não era a União Soviética ainda, né? Invadem a Rússia, né? E começa uma guerra civil que praticamente destrói a economia daquele país. Os índices de produtividade, o nível de produtividade remonta a meados do século passado, ao final da Guerra Civil. Só para a gente ter uma ideia, o Partido Bolchevique, né, ao final da Guerra Civil, né,
mais da metade mortos. A classe trabalhadora, a classe operária, dizimada. Né? Então, quer dizer, se você não leva essas questões em consideração, volto a dizer, isso não é para justificar esse ou aquele fato da história, mas é para compreender o processo. Né? Então, assim, penso que... eu entendi que não é isso que você apontou, mas essa ideia de que é socialismo porque se aproxima mais ou não é porque não se aproxima, né? A ideia de uma construção utópica, vejam, para mim, pelo menos da forma como eu entendo, não há nada mais contrário ao pensamento do Marx do que exatamente uma explicação que passe por essas questões. Mas, enfim, fico aqui se não falo demais. Você tem um comentário? Eu tenho 2 rápidos comentários a acrescentar. Acréscimos, pequenos acréscimos. Um vai ser um pouco perverso. Sobre a questão do determinismo, do uso do determinismo para separar Marx de Engels e, principalmente, Lenin de Marx. É um excelente militante socialista, um bom escritor, um autor marxista, que tem muito mérito, que escreveu coisas interessantes, mas que tem esse viés, que é o bem conhecido Michel Levy. Ele teve uma tese, isso, veja, era o começo do exílio, começo dos anos 70, da época... da outra era, né? Da era pré-diluviana, 1970 e poucos. Ele publicou, e eu estava no exílio, e fiquei um tempo em Paris, um bom tempo. E frequentava o Michel, tinha uma relação agradável, ele tinha um jeito agradável, aliás, no contato. E ele escreveu um artigo chamado, que foi traduzido para português, etc., e tem muito êxito, e que agrada, sobretudo, o marxismo cor-de-rosa petista. Desculpa ser... Que é o Lenin, da estação finlandesa, da estação Finlândia, que é a estação do metrô no qual Lenin desceu, no que se chamava então Petrogrado, se chamou Leningrado nos bons tempos, e agora está pior, voltou a ser São Petersburgo. Enfim, história vai e vem, retrocede. Em síntese, ele sustenta o seguinte, que o Lenin era determinista, mecanicista, todos esses ismos aí que uma certa tendência, e muito forte na USP, detesta. Eu não estou identificando você a isso, não, que eu tenho um filho que é historiador, fez história... Não, eu sei, não, pois é, eu sei. E também, meu filho também, que fez história na USP, mestrado, também critica. Então, não estou fazendo um bolo, mas é a tendência dominante. Né? Você sabe, por exemplo, você deve mais do que eu, deve saber isso. Muito bem. Então, o Lenin era tudo aquilo, todos aqueles defeitos lá, era um marxista da Segunda Internacional, formado no marxismo, discípulo de Kautsky. E olha, cuspir em Kautsky é fácil. Ter a estatura teórica de Kautsky é mais difícil. Ele foi terrível em 14, foi lamentável. E o Lenin pegou uma bronca. Agora, no Lenin é um pouco assim do amor traído, né? O Lenin tinha uma admiração intelectual imensa por Kautsky. Aí virou renegado, porque realmente ele merecia uma crítica, mas há um pouco assim de amor frustrado na bronca que o Lenin tinha do Kautsky. Mas, enfim. Então ele era kautskista, mecanicista e sabe o que aconteceu aí, segundo Michel Levy? Em 1916, assim, se chama da Estação Mirangá das Teses de Abril, sim, que é outro ídolo, que é outro troço trotskista. Parece que o mundo mudou com as Teses de Abril, que é sempre a questão do intelectualismo trotskista. Então o cara tem uma grande ideia, aí já muda o mundo. Mas, enfim, da Estação Finlândia, as Teses de Abril, o título é esse. Então ele diz, mas aí o Lenin, que estava na Suíça, ele leu a lógica de Hegel. Literal, isso aí ele escreve literalmente. Leu a lógica, se bem que é só conferir que eu estou falando, que esse artigo, 30 anos depois, foi traduzido aqui nos escritos do Michel Levy. E aí teve uma conversão, quer dizer, um pouco como Paulo na estrada de Damasco, como não sei o que, né? Caiu a luz, ele descobriu a dialética, lendo a lógica de Hegel. Aí ele passou a ser um outro Lenin, agora aqui eu já estou um pouco, mas é isso, a ideia básica é essa. E então, que lhe permitiu, no ano seguinte, escrever, em abril de 17,
o texto conhecido como Tese de Abril. Embora o título dele, tal como saiu no Právida, eu acho, era mais prosaico, né? Era Tarefa do Proletariado na Presente Revolução. Mas, enfim, vamos respeitar esse Tese de Abril, que é mais bonito. Eu li o troço dele e perguntei para ele, eu me sinto à vontade para fazer isso agora, porque eu perguntei, me diga uma coisa, Michel, entre a leitura de Hegel, não, durante a leitura de Hegel, ele só fez isso, ele só leu Hegel. 2, entre o término dessa leitura e as Teses de Abril, não houve nenhum fato importante que levasse a mudar a análise da situação? Ele ficou meio assim. Falei, bom, então eu tenho duas grandes diferenças entre nós dois. A primeira é que ele lia Hegel e escreveu a obra decisiva que mudou, se acrescentando, se sobrepondo, completando as teses de Marx, permitiu compreender o século XX, que é imperialismo, etapa superior do capitalismo. Sem isso você não entende a Revolução Colonial, anti-imperialista. Primeiro, ele escreveu lá, estava lendo Hegel e escrevendo isso aí, e lendo um monte de materiais concretos econômicos. Número 2, quando ele terminou essa leitura, entre isso e que ele chegou até ele só pôde chegar em Petrogrado por quê? Parece que houve uma outra revolução lá em fevereiro, não houve? Derrubaram o czar, etc. Aí ele faz aquela cara assim de quem estava... Acho que basta, né, como resposta. E se eu perguntasse, ô Michel, o que é que você entende por determinismo? Seja rigoroso. Não é fácil. Porque você não ser determinista é negar que haja uma determinação nos fenômenos, que haja uma lógica objetiva? Não deve ser. Né? Um determinismo materialista rigoroso, absoluto, está no materialismo francês, entre aqueles materialistas do século XVIII. Aqueles eram duros mesmo na parada. Né? O tal, por exemplo, uma que eu me lembro sempre é o tal Barão de Holbach. Embora fosse barão, era um barão revolucionário. Ele escrevia o seguinte, por exemplo, ele escrevia coisas como o seguinte: não há num vendaval um só grão de poeira cuja posição não possa ser rigorosamente determinada. Isso sim, né? Aí sim, aí sim. Mas isso não é hoje. Bom, então, um rápido comentário. Eu acho que sobre a relação entre a história, a fundação da história social, concordo inteiramente com acho que eu não vou repetir. Né? Ao estudar em profundidade as relações capitalista de produção e o modo capitalista de produção, ele também, no conjunto da história, de onde vinha o capitalismo, etc. E é uma questão, aliás, até hoje, merece estudos e sempre se refazendo. Como se reuniram as condições para o advento do capitalismo? Sendo que o próprio Marx tem análise comparativa sobre isso. Por exemplo, quais são os fatores? Um mercado de extensão amplo, não vou dizer mundial, mas grande. Existência de proletariado, existência de riqueza monetária. Você encontra isso em Roma antiga, na Roma imperial. Você encontra isso no mundo islâmico, ligado, né? Você encontra isso ligado a uma riquíssima produção artesanal. Em cada lugar é uma coisa diferente. O Marx diz, perdão? Mas é que a China imperial era um pouco agrária demais. Você encontra claro, evidentemente, grandes descobertas científicas. A China é uma história ocultada, né? A história das descobertas chinesas é ocultada. Não, mas também, se você vê no mundo muçulmano, no mundo romano ele diz que lá, e aí o Marx apela um pouco. Apela não para a ignorância, de modo algum. Ele aponta um problema que ele não pode esclarecer, porque não dá. É que o solo histórico era diferente. Em Roma isso tudo deu escravidão. No solo histórico da Europa do século XVII, XVI, XVIII, deu capitalismo. Agora, o solo histórico, vamos ver o que é essa diferença. Eu digo, no solo histórico muçulmano, ali me parece claro que a força da unidade entre poder religioso e poder político e a força das corporações. As corporações bloquearam muito tempo até serem destruídas pelo imperialismo, colonialismo, imperialismo ocidental, que o trabalhador fosse vendido como mercadoria, o salário. As corporações continuaram controlando o processo produtivo, impedindo que o capital se apoderasse do processo produtivo. Era isso. E uma última, bem rapidinha, sobre aí essa conexão utopia-socialismo. Eu tenho pouco a acrescentar, muito pouco. Só lembrar um título, que esses dois elementos estão presentes. A luta entre
assim como a luta entre idealismo e materialismo em filosofia é contínua, em outras versões e avatares, muda de forma e até de conteúdo, mas sempre tem uma posição idealista e uma posição materialista. A utopia, visões utópicas do socialismo, quer dizer, visões fruto da imaginação, da esperança, da ambição, do sofrimento, que sempre tem um componente teológico, né? Afinal, como diria o grande Feuerbach, por que Deus inventou o homem? Né? Não é só porque os padres enganavam, que caiu na conversa dos padres, aí seria simplificar muito, né? É porque o homem é miserável, sofre, tem medo, e há medos que nós sempre vamos ter. Quem não tem medo de que um ente querido morra, e morra estupidamente, morra moço? Quem é pai? Quem não tem medo que o filho morra um acidente, um troço? E o medo nos acompanha, é a nossa condição. De modo que, de algum modo, mesmo que nós não sejamos utópicos, algum tipo de angústia, a mesma angústia que nos espíritos mais simples gera a crença em Deus, tudo bem, né? Vai continuar tudo, você está viva conosco, vivo nada, né? Conversa, né? Tá nada, morreu, né? Quem morreu, morreu, não é com essa conversa. Né? Mas consola dizer, não, está vivo, eu vou voltar a ver você numa outra vida. Né? Sobre isso da outra vida, o que mais vale é aquela piada cínica que corria na Faculdade de Direito, aqui do lado, aqui perto. Né? É assim, o garotão estudando Direito aqui gastava dinheiro com dançarina, com bebedeira e tal, mas o pai era meio sovina, segurava pouco. O pai era um fazendeiro meio riquíssimo. Quando o pai morreu, o garotão disse... Papai e eu vamos para uma vida melhor. É isso. Muito bom. Desculpa, eu queria saber a questão sobre o marxismo hoje, que parece que tem várias correntes, né? Tipo, tem uma corrente mais ligada ao marxismo ortodoxo e uma corrente mais ligada ao marxismo existencialista. E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho disso, sobre esse marxismo ortodoxo, que eu acho que reflete muito no Lukács, né? E o marxismo que muitos dizem que é existencialista, que vai refletir muito no Sartre. E aproveitando o comentário do colega sobre a questão da dialética da natureza, o Sartre critica horrores o Engels, justamente por uma visão de natureza, que existe uma dialética da natureza. Queria saber como que coloca, né, hoje esse marxismo. Só faz uma pergunta. Eu vou dar um curso. Pode conversar com o professor. De uma curiosidade, né? Eu converso agora. Eu não sou nem marxista ortodoxo, embora ortodoxia, você sabe quer dizer doutrina correta, né? Nesse sentido, eu gostaria de ser ortodoxo. Agora, eu sou marxista-leninista. Claudemir, né? Eu diria assim, você colocou várias correntes, mas citou duas, né? Ortodoxos e existencialistas, né? Eu acho que a coisa se amplia, né? E se amplia em que sentido? Se amplia, por exemplo, no Brasil, hoje talvez o Brasil seja o país no mundo onde mais se lê Gramsci. Né? E há uma pesquisa de 3 colegas, a Lidiane, a Paula Marcelino, professora Lidiane Rodrigues, professora Paula Marcelino, ela está em São Carlos. E mais uma outra colega que eu não vou me lembrar, que eles fizeram meio que um mapeamento dos autores mais lidos, mais estudados, autores marxistas mais lidos, mais estudados, e aquele que é mais lido, mais estudado, que as pessoas mais reivindicam é o Gramsci. E infelizmente, eu diria, professor, o que é menos reivindicado e o menos lido é o Lenin. Né? Porque, né, não dá para... Mas o Gramsci era leninista. Pois viu? Essa é a questão. O Gramsci era leninista. Né? Mas há um debate tremendo. Veja, eu não sou um especialista em Gramsci, então não vou entrar por essa seara, mas há um debate tremendo que existe desde das análises filológicas dos cadernos do Cárcere, dos possíveis vínculos do Gramsci com Trotsky. Né? Baixava o cacete no Trotsky. Pois é. E aí o
conheço especialistas em Gramsci que vão dizer, olha, essas conexões são absurdas, mas enfim, né? Para a gente dizer como é que nós poderíamos pontuar essas diferenças, eu acho o seguinte, né? Eu acho que o debate, o diálogo é fundamental, né? Não dá para a gente simplesmente dizer assim, olha, os Lukácsianos pensam assim, os existencialistas pensam assim, os althuserianos pensam assim, os gramscianos pensam... Porque seria reduzir demais todas essas possibilidades do marxismo. Acho que tem contradições, mas, enfim, é impossível a gente aprofundar qualquer coisa aqui. O que eu acho que é importante é que esse debate tem que se reproduzir. Eu acho que essas variadas vertentes, esses variados marxismos, são fundamentais para a gente continuar debatendo e continuar aprofundando, mas aí, independente deste ou daquele marxismo, que eu acho que é fundamental, vamos ler o Marx, né? Vamos à obra do autor, né? Claro que os que comentaram, os que se aprofundaram são fundamentais também, mas penso que é fundamental ir à obra. Penso que é fundamental ir à obra máxima desse autor. Não só, mas ir à obra máxima, ir ao Capital, né? Estudar sistematicamente, porque afinal de contas ali se reúne os elementos fundamentais, não só da sua produção naquele momento histórico, como eu tentei aqui pontuar alguns, né? Elementos para a gente poder compreender a nossa própria realidade. Mas, enfim, basicamente isso. Obrigado. Oi, boa noite. Eu queria perguntar para você, primeiramente, meu nome é Alisson, eu também sou professor, tento dar aula também no estado, né? No feudo do Geraldo Alckmin. Eu queria perguntar para vocês... Tucanistão, isso. Eu queria perguntar, como estudiosos do Marx, que vocês dessem uma leitura pessoal acerca do dogmatismo, porque eu estava lendo esses dias o Jacob Gorender, que é um historiador marxista, tem um livro dele que é Marxismo sem Utopia, que ele desconstrói alguns dogmas, né, que tem acerca do marxismo, do processo histórico que se vai ter, porque a gente entende mais ou menos, e quem não está um pouco de fora, entende o marxismo como uma espécie de religião, onde você tem processos históricos que vão acontecer sucessivamente e aquilo vai acontecer realmente. Então, o Gorender, ele fala que talvez o comunismo ele atravesse através do socialismo ou não. Pode ser que não aconteça isso, como o Marx relata. Eu queria que vocês falassem acerca disso no processo hoje que a gente está vivendo, na política nacional, referente a esses partidos que se entendem, que se reivindicam como marxistas, né? O PCO, o PSTU, o PSOL, o PT, vamos deixar de canto, né? Para não haver polêmica, mas qual é a leitura pessoal que vocês têm desse processo histórico que a gente está vivendo? Se é possível a gente viver o marxismo, uma revolução socialista hoje, ou o que tem é arriscar na reforma mesmo e não vai ter revolução nenhuma? Alisson, né? Olha só, Alisson, novamente, né? É claro que a gente pode pensar alguns exemplos pontuais da época do Marx. Então, olha só, 1848, quando é publicado o manifesto, né? Naquele mesmo ano eclodem as chamadas revoluções de 1848-49, que foi o primeiro momento onde o proletariado europeu insurge na cena política como uma classe autônoma, né? A primeira revolução de caráter propriamente operário. Parece que o manifesto foi encomendado, né? Não é bem assim, né? Encomendado em que sentido? Olha, a Liga dos Justos, que já era a Liga dos Comunistas, falou, temos que fazer um manifesto porque já vai estourar uma revolução. Não é isso, né? Mas por que eu estou pegando esse exemplo? Uma série de elementos que o Marx coloca no manifesto, como a ideia da ditadura do proletariado, como a ideia da organização do partido, né? Como a ideia da tomada do poder de forma revolucionária, violenta,
elas não vão ser deixadas de lado no momento posterior, depois da repressão ao processo revolucionário. Mas o que o Marx passa a absorver? Porque este é o elemento que rompe com qualquer concepção dogmática do próprio Marx. Marx está olhando a história, está verificando, analisando, né, nessa relação entre aparência e essência, como é que a história e a luta de classe se movimentam. Né? E aí, o Marx, ele particularmente, vai escrever um comunicado à Liga de 1851 ou 52, professor. Você conhece mais que eu isso aí. Que ele vai dizer o seguinte: olha, essa fase da revolução, ela precisa ser construída constantemente. Então a revolução é permanente. Veja, isso não é invenção do Trotsky. O termo pode até ser. O combate é permanente. O combate é permanente, a construção é permanente. Nós não vamos conseguir organizar um partido, né, como eles estavam colocando lá, e tomar o poder imediatamente. Portanto, a construção é permanente, por quê? Porque é preciso construir consciência, construir organização. Por que eu estou pegando esse exemplo? E a gente poderia pegar o outro da Comuna de Paris, por exemplo. Né? Em 1871, o Marx elabora uma série de formulações a partir da experiência da Comuna. Por quê? Porque a experiência da Comuna foi a primeira experiência real e concreta dos trabalhadores no poder. Né? A primeira experiência real e concreta de um processo de destruição, de superação do Estado, que foi derrotado. Né? Por que eu estou pegando esses exemplos? Né? Porque quando você retomou aqui para as questões de hoje, nós temos vários partidos que se reivindicam de esquerda, né? E eu não acho que que seja saudável, inclusive, do ponto de vista, não só das relações políticas, mas seja saudável dizer, olha, este não é. Né? Entendo que não foi isso que você disse. Né? Mas o que eu entendo que é fundamental é preciso compreender a dinâmica da luta de classes no momento que nós vivemos. Então, para dar só um exemplo, né? Nós vivemos, como eu apenas apontei inicialmente, nós vivemos o aprofundamento cotidiano de um golpe institucional, que não é o golpe clássico, o golpe bonapartista, onde a liderança se utiliza das Forças Armadas. Vejam, como foi em 64, por exemplo. Né? Mas é um golpe que quebra uma determinada institucionalidade. E é um golpe, para muito além do golpe ser contra o PT ou contra a Dilma, é um golpe contra a classe trabalhadora. Num determinado momento de desenvolvimento do capital internacional, onde esse capital internacional, através do seu braço financeiro, suga as economias nacionais. E vai sugar o quê em processos de crise? Vai sugar a classe trabalhadora. Não à toa os ataques a todos os direitos trabalhistas no Brasil. Os ataques não conseguiram ainda a previdência, não conseguiram ainda o tiro de misericórdia, a previdência social. Né? Mas vejam, então, diante disso, e ainda nós temos alguns elementos específicos, né? O aprofundamento, o alargamento de um processo, eu não diria fascista, mas de práticas fascistizantes, né? Poderíamos citar várias, né? Algumas com maior repercussão, outras com menores. Né? E aí, vejam, se nós não compreendemos essa dinâmica da luta de classes, nós quem, né? Se esses partidos que se reivindicam marxistas não compreendem a dinâmica da luta de classes para poder se posicionar enquanto uma perspectiva do proletariado, mesmo a questão do proletariado, o que é o proletariado hoje? É uma questão para ser discutida. Isso significa dizer que não existe mais? Para mim, não. Mas não é o proletariado do século XIX. Porque se eu achar que o proletariado é igualzinho do século XIX, aí sim eu vou estar sendo dogmático. Então, quer dizer, para pensar de uma perspectiva marxista, sejam os partidos, é preciso pensar essa realidade, é preciso pensar a luta de classes tal como ela se reproduz. E esses vários elementos, tem vários outros que eu nem citei aqui, precisam ser levados em consideração. Senão nós vamos ficar, sabe como? Bom, esse partido não é marxista porque ele não é revolucionário.
Então eu vou ficar como um belo de um comentador da luta de classes, fechadinho na minha casinha, isolado, e, portanto, eu enquanto um ser social, né, não me posiciono diante dessa ou daquela possibilidade, porque, afinal de contas, não é revolucionário, então não é marxista, então eu não topo. Eu acho que mais ou menos por aí. Eu paro, porque senão eu não paro de falar. Por favor, professor. Sim, você, quando parou, já tinha dito tudo que eu poderia ter dito, não. Então respondeu. Me dou por respondido, né? Não, me dou por falado, por respondente. Eu queria agradecer mais uma vez, convidar vocês para acompanhar nossas atividades no site, mais ou menos nessa periodicidade de 15 em dias, a gente se reúne discutindo temas assim importantes como esse, que se a gente não esgota, né, todas as questões, pelo menos a gente vai para casa, né, com a cabeça um pouco mais, né, os neurônios chacoalhando um pouco. Muito obrigado e convido vocês, sempre que quiserem, aparecerem aqui no CEDEM. Um abraço.